Continuamos aqui com o programa Diálogos da TV da Universidade de Brasília, entrevistando o nosso querido amigo professor Edson Nery da Fonseca, professor emérito da Universidade de Brasília e, sem dúvida alguma, uma das figuras, desculpe-me pelo chavão, icônicas da biblioteconomia brasileira e da biblioteconomia latino-americana, pelo muito que fez e pelo muito que ainda faz em prol das bibliotecas no Brasil. Edson, eu tenho uma pergunta que me preocupa há muito tempo, que é a questão da dissonância que existe entre o ensino da biblioteconomia e a prática profissional, expressada essa prática pelos serviços que são oferecidos à população, particularmente na área de bibliotecas públicas. Seria uma situação semelhante à da medicina, embora a medicina tenha suas ressalvas, ou seja, você tem um excelente ensino de medicina no Brasil e os hospitais caem aos pedaços, principalmente os hospitais públicos. Por que a gente, tendo um ensino de biblioteconomia relativamente avançado, nós continuamos com bibliotecas caindo aos pedaços, mesmo em bibliotecas que são bem aparelhadas, eu posso citar ministérios, ou o Poder Legislativo ou o Judiciário, nós ainda encontramos certas deficiências gritantes, particularmente no que se refere à prestação de serviço ao usuário. Por que essa dissonância entre ensino voltado para as teorias mais recentes, para a tecnologia mais avançada e uma prática que está muito distante disso? O que ocorre em nosso campo é o que ocorre em outros campos do conhecimento humano, da atividade humana, né? São Paulo é uma cidade altamente desenvolvida, né? E outras áreas brasileiras continuam subdesenvolvidas, né? Em matéria de bibliotecas públicas, o sul do país está bem equipado, o norte e o nordeste não estão, né? A minha cidade, o Recife, a Biblioteca Pública Estadual é uma vergonha, o arquivo ainda pior, está em pior situação, e é um arquivo de acervo riquíssimo, né? Só dos 3 órgãos de documentação, na minha cidade, do Recife, que vai bem é o Museu do Estado. E até a Universidade Federal de Pernambuco acaba de inaugurar um curso de museologia, né? Com auxílio estrangeiro. É um fenômeno que ocorre em todas as áreas, não apenas na nossa área de bibliotecas. Tá? Mas você vê o mesmo caso de São Paulo que você citou. Quando você começa a estudar a história das bibliotecas municipais de São Paulo, particularmente o caso da Mário de Andrade, o Rubens Borba de Moraes cita que o projeto daquele edifício contemplava 2 torres. Não é? No entanto, chegou lá um prefeito e disse, não, constrói só uma torre. Passado todo esse tempo, a biblioteca já não tem mais espaço para os livros. E aí, ao invés de construir a 2ª torre prevista, não, adota uma solução paliativa que é usar um prédio ao lado que está desocupado e lá a biblioteca continuaria. Ou seja, falta continuidade mesmo numa cidade que tem recurso, que tem tradição, que tem poder econômico e político, etc. O caso do Nordeste, evidentemente, do Norte, a gente reconhece, mas o caso do Sul. Por que a Biblioteca Pública de Porto Alegre, que é um prédio estilo eclético do começo do século XX, final do século XIX, estava agora passando pela primeira grande reforma? Então, isso no estado como o Rio Grande do Sul. Acho que a atual Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo está promovendo a construção de uma nova torre, iniciativa do Luiz Augusto Carlil, né? Não, a informação é ao lado, eles vão utilizar um prédio que era do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, que está desocupado, um prédio de escritórios, né, para ser adaptado para servir de 2ª torre. Então, essa é uma questão que me parece que vem, de certa forma, se tornando mais grave. Por exemplo, como é que você vê a história da distância que existe entre as propostas da chamada instrução digital, como é o nome disso aí? O pessoal usa muito agora, da difusão do uso de computador, em que é feita sem a participação das bibliotecas públicas.
Ou seja, os governos, ao invés de utilizarem a infraestrutura das bibliotecas públicas para ali instalarem os computadores, eles simplesmente criam outras instâncias, instância não é a minha palavra, mas outros serviços fora da biblioteca para desenvolver esse acesso da população à internet. Eu acho que o medo, o receio, talvez até a incapacidade dos bibliotecários de se imporem e evitar que isso aconteça, né? Para não duplicar as coisas, né? Você sempre citava essa percepção que tem chamemos, inércia do nosso bibliotecário. Eu sou bibliotecário também. Você continua achando que isso existe? Eu acho que existe ainda uma inferioridade da parte dos bibliotecários em dialogar com o poder público e existe ainda uma incompreensão do poder público estadual, de vários estados brasileiros, da importância da biblioteca. Mas como é que nesse quadro você vê, por exemplo, a valorização do livro e atualmente da informação no discurso dos políticos? Nenhum político, quando resolve falar do livro, no dia do livro ou no dia da biblioteca, etc., ele fala mal do livro. Ele fala bem do livro, ele enaltece o livro. O Marco Maciel costumava fazer discurso até enaltecendo o bibliotecário, etc, etc. No entanto, na hora H de definir as prioridades, isso não se traduz em aprovação de medidas que realmente façam avançar as bibliotecas no Brasil. As bibliotecas do Senado e da Câmara são tão boas, eles utilizam muito as bibliotecas, né? E de modo que é inexplicável que eles não procurem fazer das terras deles o mesmo que eles veem funcionar nos seus órgãos legislativos, né? Não posso entender. O Marco Maciel, você citou aí, fez um discurso com o qual, de posse na Academia Brasileira de Letras, com o qual eu colaborei, ele pediu minha colaboração, e eu fiz com que ele citasse um texto de Jorge Bernanos, e ele, ao voltar para o Senado, ele conseguiu a edição francesa desse texto, não conseguiu encontrar a citação, pediu emprestado, levou lá para Olinda, e eu localizei a citação que ele fez, que eu coloquei no discurso dele, né? De modo que eles usam bem as bibliotecas. Sim, sim. Aliás, parece que o Marco Maciel tinha um fichário muito bom de citações, né, que ele era bem organizado, etc. Agora, pois é, mas se eles organizam bem a biblioteca, eles não estão, na realidade, e isso aí pode ser um sintoma, preocupados com o bem público. Se eles estão satisfeitos com o acesso que tem à informação de forma privilegiada, etc., o resto que se dane. Então, eu acho que isso justificaria até algumas outras coisas, algumas outras deficiências que a gente enfrenta por aí. Quando você chegou a Brasília em 1960, abril de 1960, como foi que você acompanhou, a partir daquele momento, a criação da Universidade de Brasília? Quer dizer, quais foram as pessoas com as quais você entrou em contato e com elas conversou, ou você simplesmente acompanhava pelos jornais a criação da universidade? Já conheci Anísio Teixeira, do Rio de Janeiro. Da CAPES. Já conheci da CAPES e do Instituto Nacional de Estudos no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, que eles da Ribeiro criaram, o Centro Brasileiro no Rio de Janeiro e centros regionais de várias partes do Brasil, de modo que eles tinham noção perfeita de que da importância da biblioteca. A biblioteca deste Centro Brasileiro de Estudos Educacionais era magnífica, publicava uma revista Educação e Ciências Sociais muito boa, e nessa revista é que saíram os primeiros artigos sobre a nova universidade que se pretendia fazer em Brasília, né? E eles tinham que correr muito para evitar que os jesuítas fizessem uma universidade aqui, que os jesuítas já se preparavam para isso, muito sabidos, né? Começaram a mandar para os seus padres, seus membros, estudar, fazer curso de pós-graduação no exterior,
não é, para fazer. E até uma coisa curiosa, porque Darcy Ribeiro chamou um frade dominicano, aliás, um homem muito inteligente, muito culto, Frei Mateus Rocha, para ser vice-reitor da Universidade de Brasília, e pediu a ele que fizesse funcionar aqui um curso teológico. Que foi construído o prédio, né? Chegou a ser construído o prédio, infelizmente, houve a ditadura militar, os frades dominicanos se envolveram muito nas guerrilhas urbanas, e o Frei Mateus Rocha abandonou a universidade, acabou morrendo num acidente de automóvel. E é uma lástima o que aconteceu com a ordem dominicana, né? E os jesuítas acabaram se confirmando em fazer um centro cultural perto da universidade, né? Mas IAV é uma das partes importantes, um instituto de teologia católica, dentro de uma universidade laica, como a de Brasília. Sim, mas aí então você sabia através do Anísio, Eu comecei a acompanhar, porque eu já estava decepcionado, como eu disse ontem, com as bibliotecas, as universidades federais, né? Com as suas cátedras, feudos, né? Os catedráticos eram os donos daqui do saber, né? E sabe-se de muitos casos de teses e dissertações feitas pelos assistentes e assinadas pelos próprios catedráticos, né? Que eram os servos, faziam dos assistentes os servos deles, né? E depois também no suplemento O Metropolitano do Diário de Notícias, começaram a sair reportagens sobre a futura Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, ela tem um excelente plano orientador, porque este plano foi altamente discutido pelos jornais e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Que é uma instituição respeitável do nosso país, né? De modo que o plano orientador baseou-se em todos esses estudos, sabe? Houve muita discussão, os maiores cientistas brasileiros foram chamados a tomar parte, até os da USP, da Universidade de São Paulo, fizeram parte desses estudos preliminares da universidade. Acho que isso é o segredo da excelência da universidade, atravessar tantas crises, nenhuma universidade brasileira atravessou tantas crises e ela subsiste, porque tinha um plano orientador, um organismo bem estruturado, né? Pronto para resistir a todos os ataques, né? Quando eu comecei a ensinar na universidade, vários deputados reacionários me disseram: não continue lá, você não, aquilo ali foi feito para introduzir o comunismo no Brasil, né? Era assim que os udenistas pensavam, né? Como o meu saudoso amigo José Bonifácio Lafayette de Andrade chegou a me dizer isso: não deixe a Câmara dos Deputados, não vá para essa universidade que vai acabar, né? Os militares vão acabar com ela, né? Filhos não conseguiram, né? Agora, no seu livro de memórias, fica sabendo que mais de um ano antes da criação da Universidade de Brasília, você já tinha sido informado, parece pelo Almir de Castro, né, que poderia vir a ser consultor da Universidade de Brasília em matéria de biblioteca. Então já havia um namoro, mesmo antes da criação formal da universidade? Eu e Almir de Castro, que era o braço direito de Anísio Teixeira, fomos amigos íntimos, né? E ele me deu essa informação de que eu seria aproveitado. E de realmente o Anísio Teixeira, que era membro do Instituto Internacional de Educação em Nova York, e do CIA, o Council on Higher Education, em American Republics, realizou-se em Allerton House, a casa de Thomas Jefferson, na Virgínia, um seminário interamericano sobre bibliotecas universitárias, com a participação de 10 bibliotecários universitários americanos e 10 latino-americanos. Da América Latina, eu fui oficialmente indicado por Anísio Teixeira e foi também a minha saudosa amiga Maria Luísa Monteiro da Cunha, pela Universidade de São Paulo, né? E foi muito interessante essa experiência, e o Instituto Internacional de Educação, graças ao prestígio de Anísio Teixeira, me deu o privilégio de, depois desse seminário, conhecer
as mais novas bibliotecas universitárias do país, do Atlântico ao Pacífico, né? E assim é que eu tive esse privilégio e aproveitei muito, e é inesquecível essa viagem, sabe? Agora, houve muita discussão aí na Allerton House entre eu e Maria Luísa Monteiro da Cunha, porque ela não queria aceitar a documentação, que era como a ciência da informação surgiu, né, com esse nome de documentação. Depois informação científica, finalmente ciência da informação, né? Ela tinha medo, porque o serviço de documentação da USP era dirigido por Campilha, Oscar Campilha, que era inimigo dela. Então, e que tinha uma visão interessante. O Campilli não tinha uma visão retrógrada. Não, ele podia ser complicado, mas a visão que ele tinha... E houve realmente, quando se começou a falar em documentação, houve da parte de alguns bibliotecários